cidade de Campinas está no seu primeiro mandato. E eu gostaria de saber o seguinte, primeiro, você por profissão, né, vereador, permita-me chamá-lo de você, porque é jovem ainda, por profissão é arquiteto. Sim. Arquiteto, né? E aí resolveu ser candidato por esse partido. É um partido diferente, até recente, chamado Novo. E aí candidatou-se e se elegeu vereador. Foi uma surpresa, mas como é que está sendo? Tá gostando de ser vereador? Está sendo produtivo ser vereador? É uma honra muito grande, né, você poder representar uma parcela da população. E, lógico, que meu objetivo é representar toda a população na maioria do possível, mas claro que cada um tem o seu viés, né? Eu fui eleito por pessoas com chamado voto de opinião. Ou seja, eu não sou um vereador de bairro que representa um território da cidade ou que representa uma classe profissional, no caso, sindicatos de arquitetos, não. Eu defendo o cidadão comum, o pagador de imposto. E o meu partido, que é o Partido Novo, é um partido ideológico. Significa isso, ele defende ideias e princípios. E quais são eles? A liberdade individual, um Estado mais enxuto e eficiente, para que o cidadão pague menos imposto e ele possa usar esse dinheiro da forma que ele bem entender, ou seja, para proveito de si próprio, da sua família. Então, a gente vê que o Estado brasileiro, o governo, né, seja municipal, estadual, federal, ele é muito burocrático, ele é muito pesado, ele é muito engessado. A gente paga uma carga tributária altíssima de primeiro mundo e não tem aquele retorno. Então, a ideia do Partido Novo é lutar contra esse modus operandi, tentar simplificar a vida do cidadão e deixar o Estado mais eficiente. Pois bem, e com essa plataforma o vereador foi eleito, correto? Pois bem, vereador, nós temos aqui em Campinas problemas que são muito graves, problemas muito graves. Nós aqui do programa falamos demais sobre transporte público. Nenhuma cidade do mundo vai para frente, nenhuma, não pode procurar, não vai existir nenhuma cidade do mundo que vai para frente sem um bom transporte público. Quando eu cheguei na cidade de Campinas, ainda molecão, 1996 para 97, Campinas e Curitiba tinham o melhor transporte público do Brasil. Era ali, cabeça com cabeça, as duas cidades. Hoje, Curitiba está 1 milhão de quilômetros à frente e nós evoluímos. Nós temos hoje um dos piores transportes públicos do Brasil, caro pra caramba, muito. A passagem aqui em Campinas é muito cara. E exatamente hoje, dia 9 de junho, completa um ano de atraso do BRT. 365 dias. Hoje, era para estar comemorando um ano de atividade plena do BRT. Foram milhões e milhões de dólares investidos e não funciona. Vereador, o que o senhor pensa do transporte? Por que nesses últimos 20, 30 anos o transporte público de Campinas ficou esse negócio horroroso? Existe uma frase comum entre os urbanistas, eu sou um arquiteto urbanista, né, que diz que país de primeiro mundo é aquele onde o rico anda a pé e de transporte público. Não é onde o pobre tem carro. Todo cidadão tem carro, né, dizer assim. Então, da década de 60 para cá, a indústria automobilística despejou automóvel no mundo inteiro e o urbanismo das cidades foi fundamentado em cima dessa lógica de que o carro ia tomar conta de tudo, todo mundo ia ter carro, e aí as cidades começaram a ser feitas para o carro e não para o cidadão comum. Então a gente vê as grandes avenidas, os grandes planos, e Brasília é o maior exemplo de como não fazer uma cidade. O plano piloto, né, como começou, tudo é longe, tudo é distante, quem não tiver carro está morto ali. E, lógico, na periferia depois foi virando uma cidade normal. Curitiba é um exemplo número 1 do Brasil, porque juntou uma série de condições ali, principalmente o fato de ter um prefeito, Jaime Lerner, que era arquiteto urbanista. Gênio, que há 60 anos atrás já pegou uma estrutura mais ou menos pronta do Instituto de Planejamento de Curitiba, ou seja, já existia uma lógica ali do próprio Estado, do próprio governo municipal, de criar um instituto de planejamento, que Campinas nunca teve, que é uma das brigas nossas como urbanista. E esse cara, Jaime Lerner, urbanista, ficou 3 mandatos como prefeito e 2 como governador. Então, ele é o cara que estava no lugar certo, na hora certa, e ele seguiu, ele não interrompeu o projeto. Ele deu um up, né? Ele potencializou esse projeto que já existia. Então, um exemplo bacana que nós podemos citar hoje, em termos de Brasil,
Aquele sistema de Curitiba não dá para ser implantado hoje, porque a INDEC nasceu com esse objetivo e virou o que virou. Cabidão de emprego. Aquele estado engessado. Porque eu costumo dizer o seguinte, Campinas você tem 2 órgãos, CETRANSP e INDEC. Eu costumo dizer que se você der uma tartaruga para os dois tomarem conta, não é que ela vai fugir, não, ela vai aparecer grávida. É impressionante como não funciona. Não funciona. Eu costumo dizer isso aqui todo dia. E eu peço perdão, inclusive, né? Não a pessoa dos secretários que passaram por lá. Não é isso. São bons pais de família, são bons profissionais e tal. Mas como administradores são muito, vamos dizer assim, deixam muito a desejar. E os prefeitos, não sei o que o vereador Paulo Gaspar pensa, os prefeitos têm medo de trocar o secretário, porque é que nem técnico de futebol. Se o time não está ganhando, você tem que trocar. E eu percebo que não estou dizendo esse, estou dizendo os últimos 3, pelo menos os últimos 2, os últimos 3, eles não querem trocar ou têm medo de mexer nessa estrutura. Você sabe por quê, vereador Paulo Gaspar, que os prefeitos, todos, não estou falando desse, pelo amor de Deus, estou falando de todos, por que eles não têm medo de mexer na INDEC, acabar com CETRANSP ou fazer alguma coisa? Então, começa na história do início da história da humanidade esse problema. Ou seja, ao longo da formação dos países ao redor do mundo, cria-se as oligarquias políticas, que são os donos do poder, desde sempre. Então, aqui no Brasil começou quando o Cabral encostou a caravela. Desde lá para cá, nós tivemos império, república, passamos por ditaduras e agora a tal do Estado Democrático de Direito, né? Começou de 88 para cá, com a promoção da Constituição. O modus operandi continua o mesmo, mudou a forma de se exercer esse poder. Então hoje a tal da democracia, ao invés de você ter um ditador ou um imperador que manda em todos, você tem um poder loteado. Então o prefeito não manda na cidade, nós temos vários prefeitos. O governador não manda no estado, nós temos vários governadores. O presidente não manda, temos vários presidentes. Como assim? É porque o prefeito, o governador e o presidente são colocados por grupos políticos. Entendi. Ou partidos políticos, qualquer nome. Então, junto os partidos com o empresariado, a oligarquia, formam uma coligação de forças que colocam alguém lá no poder. E quando esse cara entra, ele é refém, ele já entrou rifado, vendido. E ali, qualquer decisão dele, ele vai ter que pedir a benção para todo mundo. Então é isso que acontece. Eu estou recebendo hoje o vereador Paulo Gaspar, evidentemente que opiniões em contrário, todas elas são respeitadas, você conhece o nosso debate, você sabe como é, a gente recebe pessoas aqui de todo, né? Mas especificamente isso me toca muito, o transporte, porque a maioria dos nossos ouvintes usa o transporte público diariamente. E são milhões de pessoas em Campinas que usam, Campinas que eu falo a região metropolitana, né? Que são milhões que usam o transporte público. Vereador, a ideia do BRT é boa, de você ter esse corredor meio que exclusivo, ligando o centro da cidade aos 2 maiores eixos populacionais, no caso, para um lado o Campo Grande e para o lado o Ouro Verde, esse corredor, né, para onde o ônibus passa, exclusivamente esse ônibus, é uma ideia interessante ou o senhor como vereador e como urbanista, arquiteto urbanista não gosta? É uma boa ideia, mas se ela for implantada de forma errada, no tempo errado, vira aquele problema assim de... Tem uma frase que diz, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Entendi. Então tudo na vida, tudo, o que você for fazer, para um é bom, para outro não é bom, mas por quê? Por causa do contexto todo que foi analisado. Então você pega um BRT que ficou ali 10 anos, desde quando planejou até acontecer, a vida, o mundo já mudou totalmente, então as necessidades já são outras. Então se você não tiver um governo que sabe implantar com dinamismo e dentro do seu tempo, aquilo passa a ser obsoleto. Mesma coisa que você comprar um aparelho de eletrônico aí que em um ano fica obsoleto. Né? Se você não usar em um ano, não vai então o planejamento urbano é isso. A gente precisa de flexibilização e precisa de técnicos experts para fazer o planejamento urbano e não os políticos. Tá. No caso, o BRT ele é feito, né, de concreto, né, a maioria das vezes, que é para ele ser um pouco mais resistente, né? E ele é mais resistente mesmo, né? Sim. Só que com isso ele fica mais caro. E ele foi feito assim, não por uma empresa só, por várias. E algumas sumiram, desapareceram, deixaram de fazer e tal. O que o senhor acha dessa lei que o prefeito é obrigado a fazer uma licitação, e a licitação ele é obrigado a pegar o menor preço, né? E não a qualidade, e por aí vai. Quer dizer, se ele faz a licitação,
Daqui 2, 3 dias, uma outra empresa pode entrar contra aquilo e a justiça fala, não, tem que esperar, dar uma liminar e tal. Leva anos para comprar um asfalto, alguma coisa assim. Precisa de tudo isso, de tanta fiscalização? Precisa ser tão fiscalizado? Assim, é uma necessidade devido ao alto nível de corrupção que nós temos no Brasil, né? O Brasil sempre o buraco é mais embaixo, né? Então esse sistema é todo engessado porque é o contexto do nosso país. Nos outros países não são tão engessados assim, vai depender de cada país, né? Por isso que a gente defende um Estado mais enxuto, mais flexível e mais eficiente. Então aí você tem que adaptar a legislação, né? Na medida que a gente vai diminuindo os índices de corrupção, a gente vai flexibilizando a legislação. Você pega uma Constituição lá dos Estados Unidos, são conceitos ali que você coloca. E tudo depois vem, a nossa Constituição é aquela 3.000 páginas ali, dizendo uma coisa por uma, e depois vem a STF e muda tudo e ainda cria uma nova Constituição. Então, o problema do Brasil são os brasileiros. É isso aí. Gente, é o que o vereador está dizendo. Tudo que o prefeito vai fazer, que é bom que se diga isso, tá? Eu estou defendendo agora todos os prefeitos. Todos, tá? Prefeitas também. Porque para comprar água, ele precisa fazer uma licitação. Ele precisa publicar, vou comprar X galões de água. Aí entram 2, 3, 4 interessados em vender. Só que aí o cidadão ganha, mas ele não tem capacidade de entregar. E aí a prefeitura ficou sem receber a mercadoria. Aí entra na justiça. O Brasil tem, infelizmente, muito poucos juízes, pouquíssimos juízes, pelo tamanho da nossa população. Muitos juízes hoje de primeira instância têm 4, 5 mil processos para julgar. Né? A gente também tem que analisar. A justiça, não, peraí, coloque-se no lugar dos outros. Tenha empatia, coloque-se no lugar. Hoje um juiz de primeira instância tem 4, 5 mil recursos ou ações que ele vai ter que julgar sozinho. Por quê? Então ele não pode julgar aquilo naquele dia, ele vai ter que julgar isso na fila, daqui 1 ano, 2 anos. Veja só, para comprar essa água já levou 2 anos. Então o prefeito fica amarrado. E se ele compra sem a licitação, ele perde o mandato, ele vai ser demitido, ele vai ser né, caçado por improbidade. Veja só. Vereador, eu estou fazendo essa defesa porque não é fácil ser prefeito, né? Não, porque você está colocando seu CPF ali e você é o cara que se responsabiliza por tudo. Então, quando eu sou um vereador, estou no legislativo, minha obrigação é fiscalizar, cobrar, né, eficiência, mas se eu estiver lá no lugar do prefeito, é igual você estar na torcida e jogando o jogo, né? Eu estou na torcida, xingando a mãe do juiz e fala, pô, cara, perna de pau, tinha que chutar para lá, chutou para lá. Mas quando você vai estar no campo, né? Você não pode xingar o juiz senão você é expulso, e você tem que jogar e marcar gol senão você é demitido. E não pode reclamar que a torcida está te xingando. É duro. Faz parte das regras. E no caso do judiciário, eu tenho um outro pensamento, meu vereador, assim, me dê poder que eu vou usar o poder do jeito que eu quero. Certo? No caso, o pessoal fala muito do Supremo, ou fala muito da Justiça de modo geral. Certo? E eu sou muito assim, amigo de juízes de primeira instância, eu vejo que eles têm que trabalhar feito jumentos, porque tem, como eu disse, de 4 a 5 mil processos por juiz. Sendo que na Europa são 100 e poucos processos por juiz. Quer dizer, aí o Supremo, não, mas o Supremo não faz nada. Se você não for até ele vai ficar quieto, ele vai ficar calado. Eu penso que o Supremo está agindo como age, não é porque o Supremo está agindo assim, é porque o poder legislativo deixa chegar até ele. O problema não é o judiciário, o problema é o legislativo. Se a Câmara dos Deputados e o Senado resolvessem os seus próprios problemas, se estivessem lá para legislar, nenhum problema chegaria ao Supremo para ser resolvido. O Supremo deveria ser só para dizer se essa lei é constitucional ou não. Mas não. Todos os partidos, inclusive o do senhor, todos, de direita, de esquerda, de centro, de ponta cabeça, todos eles, qualquer probleminha, põe no Supremo. Ou estou errado? O senhor acha que não, que não é, a culpa não é do legislativo que deixa o Supremo legislar? Como eu disse, o problema do Brasil é o brasileiro, porque nós temos um Estado que é tripartite, ou seja, nós temos legislativo, executivo e judiciário, e que são eleitos pelo povo.
fala, mas o judiciário não é eleito? Sim, é eleito, porque quem coloca o STF lá, o senador tem que se sabatinar e aprovar. O presidente da República indica o ministro do Supremo e o Senado diz se ele vai ou não ser ministro do Supremo. Então tem o Executivo e o Legislativo aprovando a entrada daquele ministro no STF, ou seja, tudo está relacionado ao voto, né? E começa aqui no município. E aí o munícipe, ele vende o voto para uma cesta básica. O comércio do Brasil, o problema do Brasil começa por aí. Um caminhão de areia, então, qualquer coisa, qualquer agradinho. Quantas vezes os caras chegaram na minha campanha, o que eu ganho para votar em você? Sem oferecer nada e nem eu ir atrás de ninguém. Imagina. Então, quando você tem uma estrutura, uma máquina política de eleição a cada 2 anos, que é muito dinheiro desviado de corrupção, que compra durante... Então, assim, o cara está no poder 4 anos. Sim. Mas ele está 4 anos ali corrompendo a população para ele se perpetuar no poder e ser reeleito infinitamente. No legislativo. No executivo você tem a reeleição, né, 2 vezes. Então você tem um sistema corrupto institucionalizado da corrupção e o povo, lógico, colabora com isso. Então tudo começa na base. Então quando o sistema todo está corrompido, o que você vai esperar do STF, do legislativo e do executivo lá em Brasília? Aquilo lá é a ponta do iceberg. A base dessa pirâmide está aqui no município. Então nos 5.000 municípios que existem no Brasil. Tudo começa aqui, tudo começa no nosso voto. Se eu votei em alguém duvidoso, eu não posso falar nada. Posso falar, não posso reclamar de nada, né? Você vê, eu costumo dizer isso, daqui a pouquinho eu continuo com o debate. Eu fiquei muito envergonhado na última eleição, né, no segundo turno. Eu olhei para um lado e falei, gente, olha os 2 candidatos que sobraram. Num país espetacular como o Brasil, você olhava para um lado, você via os 2 deputados que sobraram, os 2 candidatos que sobraram para presidente, você fala, é que nem aquela piada do vergonha do Vart. Não sei se você conhece, não vou contar fora do ar pro senhor. A piada, você olhava assim e fala, que vergonha do Vart. Você pega os 2 candidatos que sobraram para presidente, num país maravilhoso como esse, sobraram essas 2 coisas que foram candidatos. Mas enfim, na sequência eu continuo conversando no debate de hoje. Nós vamos falar também sobre moradores de rua, que é outro problema seríssimo. Por que sério? Porque são seres humanos que estão sendo largados à própria sorte para morrerem à míngua. Tem muita gente que não sabe o que significa isso, morrer à míngua. Enfim, tem gente que está morrendo nas madrugadas geladas aí e estão largados. E as autoridades dizem, não tem o que eu possa fazer. Será que não tem? Na Central 10 e 22. Vou tocar uma propaganda agora porque nós vimos isso. Curtinho, vamos fazer o... Beleza, estamos ao vivo. Ô, pessoal, obrigado, viu? Um abraço aí a vocês, tá? Obrigado por acompanhar aqui nosso bate-papo aqui, valeu? Olha, você está ouvindo Debate. Eu continuo conversando com o vereador Paulo Gaspar, mas antes, se você sente dor, qualquer tipo de dor, eu quero que você ouça essa mensagem aqui, ó, maravilhosa que chegou pra gente sobre dor. Martins Pagatini, eu moro em Campinas, Estamos no comercial agora. Sobre a Prêmio por Ervas, que eu ouvia muito no rádio e depois fiz muito sapamento eu acho assim, aquela história, eu vejo lá, né, alguns senadores, né, reclamando pra caramba do Supremo. Aí você olha o histórico, o cara entrou com trocentas ações de inconstitucionalidade, o próprio cara entrou com não sei quantos pedidos de liminar para isso. Pô, mas se você entregou a sua atividade para o Supremo, como é que você vai reclamar, Cacilda? Por exemplo, tem horas que você precisa recorrer. Sim, claro. E, né, casos extremos, mas não pode banalizar, né? Estão, esse é o termo, estão banalizando. Meu caro Everton, que maravilha, você ouviu aí? Esse é o creme por ervas que tira a dor com a mão, Everton. Mais uma vez, bom dia com então o que acontece aí, eu vejo todos os ouvintes, qualquer coisinha. Outro dia aí teve um negócio aí, eu não lembro do que era. Esse depoimento maravilhoso, não resta dúvidas. Esse é um assunto sério, né? Cassação de mandato. Supremo. E outra coisa também, às vezes, né, se o cara foi cassado, não importa o que ele fez, não importa se ele foi um bandido, se não foi e tal, mas aí tudo bem, opa, é o meu mandato, são 300 mil votos, ou 10, ou 1 milhão de votos, o Supremo tá. Mas aí,
um negocinho de uma verba que foi para a creche, não sei o que tem, que deveria ter ido para a rua e tal. O Supremo vai votar aquilo que fazia 8 anos que estava lá. Né? Agora, por exemplo, eles estão discutindo esse marco legal aí. Marco legal. Pô, a Constituição, ela existe desde 88. Até agora, não puseram as leis ordinárias. Depois de 88 para cá. Aí mas o Supremo agora vai decidir. Mas, porra, vocês deixaram chegar lá, Cacilda. Concordo que lá eles agem politicamente. Sim. É um tribunal. Aí o pessoal não compreende que aquele é um tribunal político. Tem um pouquinho, claro, ali, né? Mas é um tribunal político. Mas, cara, como é que você vai reclamar? Você deixou chegar lá? Então, essas coisas assim, o Brasil tem que fazer um pouco muito de meia-culpa também. E não faz, né? Eleitor, cada vota. Pô, desculpa. Eu cheguei, desculpa, perdão. Pode ser seu amigo. Quando chegou na época da eleição, que chegou o segundo turno, eu falei, e agora? Presidente, tá falando? Não, show de horror. Eu falei, agora, eu voto no energúmeno ou eu voto no ladrão? Você quer morrer com tiro na testa ou no peito? Eu voto num otário, eu voto Você vai no menos pior, de acordo com a sua visão. Eu recebi aqui nos estúdios o fundador do Novo. Tem até uma foto com ele aqui. O Amoedo? O Amoedo. Aqui? Eu tive aqui em 2018 com o Flávio Rocha. Então, ele esteve aqui. E ficou aqui comigo a tarde toda, tomando um café. Na época eu apresentava o Cidade Alerta aqui. Carioca, oxe. Muito inteligente. Batalhador. Trabalhou a vida toda. Merece ser rico. Trabalhou muito. E sempre foi um cara que, pelo view histórico dele, um cara honesto, um cara que nunca deu tombo em ninguém. Apesar de ser do mercado financeiro, né? Que o mercado financeiro, desculpa. Mas aí, é o que ele estava falando. Ele falou, poxa vida, fora que a campanha dele tava, a molecada gostando e tal, tá? Chegou na época do... O cara olhou e falou assim, puta, o Amoedo não tem chance. Eu vou estar no outro. 12, né? 14. Fulano não tem chance. Infelizmente é assim. Eu não vou perder meu voto. Não, o Lula vai ganhar, então eu vou votar no Lula. Não, o Bolsonaro vai ganhar, eu vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar em quem vai ganhar. Não dá pra entender esse jeito, não né, dá. de pensar, né? 12, 14. Creme Purier. Eu também não concordo com isso. Eu também não concordo com esse jeito. Agora é só ligar, né, Decimar? Eu vou repetir o número, pode ligar agora. Olha que número fácil, ó. Para acabar com a dor é uma pomada maravilhosa, maravilhosa. É só ligar nesse aqui, ó, 0800 80 de novo, 222. Ó, decorou, não decorou? Ó que número fácil, liga lá. Mas Decimar, nesse feriadão o pessoal tá atendendo. Opa, eles vão mandar na sua casa a pomada por ervas. É só você ligar agora no 0800 80 de novo, 222. Vereador Paulo Gaspar, um outro problema que preocupa muito aos nossos ouvintes, né, e eu percebo isso, o senhor falou um pouco sobre impostos, né, que realmente, né, o brasileiro paga tanto imposto quanto talvez a Suécia, né, só que tudo na Suécia volta. Os países escandinavos, né, nos países mais desenvolvidos no que diz respeito ao IDH, né? E aqui no Brasil a gente paga imposto para tudo, né? Imposto para nascer, imposto para morrer, imposto para tudo, né? Você for enterrar um ente querido hoje, se você não tiver um bom plano aí desses aí, é uma grana que a pessoa não faz ideia. A pessoa paga para nascer, porque se não tiver uma grana e tal, né? Não vai para a maternidade não, é complicado. E por aí vai, né? Quando eu abro o meu Olerite, eu choro de ver a quantidade de dinheiro que vem descontada do meu pagamento aqui, né, André? Eu fico imaginando. Tem gente que paga imposto de renda ganhando 4 mil por mês, 3 mil por mês, paga imposto de renda. E tem por aí vai, né? E esses impostos não voltam. E eu começo a observar também que às vezes, né, o governo tenta interferir até na vida dos governadores. Alguns estados quase faliram agora recentemente porque o presidente da República tomou a decisão de não se cobrar
imposto sobre a gasolina, que em alguns estados era a sobrevivência do estado. Quer dizer, fazer como é que é o negócio com um chapéu alheio e tal. Cortesia. Cortesia com chapéu alheio. E por aí vai. E é isso. E agora eu estou percebendo uma certa resistência de muitos para fazer uma reforma tributária, uma reforma de impostos. O senhor é também contra reformar os impostos? Precisa reformar para ontem, né? Na verdade, todas as reformas tributária, previdenciária, política, outras que já aconteceram e que precisam acontecer, elas sempre acontecem com muito atraso, né? Então é o que a gente está falando. A hora que você deixa passar o prazo, o remédio vence e em vez de ele fazer bem, ele faz mal. Então, por exemplo, a Previdência, que foi a última que a gente aprovou, no governo saiu o Temer, entrou... foi justamente... Foi do Bolsonaro. No comecinho foi do do governo Temer, Bolsonaro. Começou no Temer e terminou no Bolsonaro. Aprovado no começo do Bolsonaro. É. E aí era para ser 1 trilhão e foi para 600 milhões. Né? Então desidrataram ao máximo porque cada deputado ali quer colocar o seu jabutizinho lá. Então, só conseguiu aprovar, inclusive, do Bolsonaro, porque a hora que chega numa hora que não dá mais para adiar, então eles acabam aprovando. Então chegou a tributária agora, chegou na hora que não dá mais para esperar. O manicômio jurídico no Brasil, né, que a gente perde muito dinheiro com a complicação que é. Né? Então deixa de arrecadar muito, então muita gente sonega porque é complicado. Não só porque é caro, porque é complicado. Então, porque ninguém sabe fazer, isso, como fazer. E geralmente uma empresa que contrata, empresa grande, por que a empresa grande paga menos imposto? Porque tem profissional lá dentro só para descobrir, aqui você não precisa pagar imposto. Aqui você pode. Por quê? Porque a lei permite isso. Mas para ela fazer isso, ela tem que ter toda uma estrutura que ela paga por fora para pagar menos para o governo. Ou seja, ela acaba pagando do mesmo jeito. Então é muito mais fácil se fosse simplificado, todo mundo pagava e ele não precisava ter essa estrutura toda de sonegação. Então nessa reforma não vai se diminuir o imposto, mas vai simplificar, que é o primeiro passo. Então nós estamos muito além do ideal, mas esse passinho nós temos que dar agora. Eu estou conversando com o vereador Paulo Gaspar. Vamos falar um pouquinho sobre moradores de rua. Eu quero saber o seu pensamento sobre isso. Porque a gente já sabe o pensamento da nossa população e tal, né? Mas eu queria saber, o senhor como arquiteto urbanista, como já vereador há 2 anos e meio. Já agora, deu né? 2 anos e meio. Então está por dentro de muita coisa. Em 2 anos e meio, com a sua inteligência, com certeza já captou tudo. Né? Queria perguntar se tem solução ou não, né? Ou se tem como amenizar esse problema, problema que envolve a todos nós. Não só quem está nessa situação triste, mas que também quem precisa acessar o centro da cidade, quem precisa, o comerciante. Né? O que está acontecendo com o centro da cidade de Campinas, infelizmente está se ficando cada vez mais destruído, degradado. Olha, é duro. Eu era apaixonado em dar uma volta na 13 de maio, né? Dar uma volta, visitar ali os comércios. Né? Hoje, como é que faz? Né? Como é que você vai? Vai à porta da catedral como? Como é que você vai ali, subir na escada da catedral? Como é que você faz? Recentemente uma senhora, o rapaz teve um ataque, tinha usado droga, teve um ataque lá e esfaqueou a senhora ali na porta da catedral. Eu não estou colocando a culpa no rapaz, ele está doente. Né? Os que estão ali, a maioria é doente. Então eu gostaria de ter a sua opinião sobre o que fazer para solucionar o problema dos moradores de rua. Mas antes, eu quero dizer para os ouvintes da Rádio Central que nós vamos sortear agora, no próximo dia 11, 10 carteiras com R$400 em dinheiro. Esse sorteio é um presente da Natoclean para os ouvintes. Um presente da Natoclean para os ouvintes, tá? Sabe quem está concorrendo? A Maria das Graças. Oi, Maria das Graças. Você está usando o Cartilã que eu sei, hein? Tá vendo? Aí você me pergunta, mas Decimar, qual é o segredo desse Cartilã? Que você toma 9 anos, porque eu tenho desgaste de bacia. Eu te conto, não é segredo nenhum, não tem segredo nenhum. O Cartilã, o que ele é? O melhor colágeno tipo 2 que existe. O melhor colágeno tipo 2 do Brasil. É esse o segredo, não é? Júlio Fernandes, bom dia!
Uhum. Conta. Tem ainda? Você... Ah, é? Você comprou mais? Opa. Os batimentos cardíacos. Eu falo que é o relógio da saúde. Os cardiologistas, eles falam que no mínimo a gente tem que dar 6.000 passos ao dia. Isso. Ligue agora nesse número aqui, ó. 3705-5400. Usa meu nome, mas não deixa de usar meu nome, gente. Fala assim, foi o Decimar da rádio, vai lá, discute com preço, briga lá, conversa, mas não deixa de usar meu nome. Fala, foi o Decimar da rádio que mandou ligar aí, ó. Faz um negócio bom pra mim. E você vai estar que nem eu, ó. Não precisa operar, não. Pra que operar se eu tomo colágeno tipo 2 todo dia? Telefone 3705-5400. Valeu, Júlio Fernandes. Ó, dia 11 de agosto, o sorteio das 10 carteiras com R$400. E você aqui não vai pagar a compra. Um abraço, meu irmão. Bom, vamos agora às notícias do Guarani, que joga amanhã com o Washington Melo, e da Ponte Preta, que joga no domingo com o Fernando César. E na sequência, vamos falar sobre essa questão, qual é o ponto de vista do vereador Paulo Gaspar sobre moradores de rua, o que, na opinião dele, pode ser feito, o que não está sendo feito, o que está sendo feito de forma errada, qual é o pensamento dele. Na Central agora, 10h39. Aí nós vamos misturando propaganda com as coisas. Tem que fazer propaganda, senão nós não vivemos. Como diz meu pai, nós não vivemos. Pessoal que está no Instagram, quero agradecer muito aí a presença de vocês. Tem bastante perguntas. Vamos mandar um. Não, mas não vai dar sua aí, porque senão depois vamos perder o ritmo. Manda no finalzinho, eu quero que você mande um oi pra galera aí, tá? Boa. Se você lembrar os nomes, alguns nomes aí, você vai falando aí. O duro é que eu tenho que botar telefone para enxergar os nomes. Vai passando, eu não enxergo. Deixa eu entrar na sua live aqui. Ah, que legal. Aí eu consigo falar por entrando por aqui. Eu consigo. Boa. Talvez eu consiga, vamos ver aqui. De um velho conhecido do futebol Eu tô no da rádio, por isso que eu não tô conseguindo entrar. Que já comandou Atlético. Paulo Gaspar 30. Não, é esse. Acho que eu já tô te perseguindo. Que aqui eu costumo dizer pra turma aqui que eu tenho os perseguidores, né? O trabalho foi no Curitiba. Com a chegada do novo executivo de futebol, a realidade agora é a contratação de um treinador. O nome do Nebulosa é o mais cotado para o jogo desse sábado contra o Vila Nova. Quem vai comandar o Guarani será o terceiro da casa, Benhur. Falei do Rugre, Lina. a rádio do futebol de Campinas. E os nomes que estão lá não são o nome da pessoa, né? Voltando aquele show da manhã da Central com informações da Ponte Preta. O técnico Hélio dos Anjos, que saiu... Wellington. Estão perguntando se está passando na rádio, no Instagram da rádio. Não, né? Deixa eu te colocar aqui, ó. Galera, só no site da rádio, viu? Rádio Central. Não, coloca lá, ó. Eu vou... Galera, só no site da rádio, viu? Entre as tendências que estão na justiça, salários atrasados, 13º salário do ano passado, a premiação pela conquista da Série 2, Fiz um negócio errado aqui. os direitos de imagem, verbas... Rádio Central AM Rádio Central. 870. Rádio Central AM 870. Ou colocar no Google, ouvir Rádio Central Campinas. Google, ouvir Rádio Central. Aí Rádio Central Campinas. vocês vão acessar o site. Por qualquer jeito leva a Rádio Central, é fácil. Ouvir Rádio Central Campinas é mais fácil. 104 mil seguidores. A Perla está nos assistindo diretamente dos Estados Unidos aqui, que chique. Perla? Perla. Quem será essa Perla? Artista? Não. É uma conhecida nossa. Pois isso é legal, né, vereador? Ter essa interatividade com a galera, né? O pessoal, a rede social é fantástica. Né? Sabendo usar, direitinho. Às 7h30 da manhã.
Pena que às vezes acontecem coisas meio complicadas na rede social, né? Que a pessoa acha que está escondida e pode... Eu já bloqueio, já. Vereador Paulo Gaspar. Vereador, eu queria que o senhor falasse agora sobre essa questão. Manda um abraço para todo mundo que está no Instagram do Paulo Gaspar. Obrigado, gente. Ó, valeu, hein? Tem muita gente, né, velho? Tem gente até de fora do Brasil que está nos acompanhando, não é isso? Tem a Perla aqui dos Estados Unidos, que eu falo direto com ela. Muito obrigado. O pessoal que está entrando, saindo aqui bastante. Quero agradecer também, muito esse mar aí pelo aqui espaço. Também, lá. Obrigado a essa galera toda que está no Instagram, lá do vereador Paulo Gaspar. Né? A nossa entrevista está também no Rádio Central AM 870, né? No radinho, bom e velho radinho de pilha. E na internet é só colocar no Google, ouvir Rádio Central Campinas, ou tem o nosso aplicativo Rádio Central, tem o Radiosnet, tem TuneIn, enfim, tem milhões de maneiras de nos ouvir naquele aparelhinho. Como é que chama aquele aparelhinho? Que tem o nome de mulher? Como é que é? Como é que é o nome? Esqueci o nome, foi só falar. Toca Rádio Central Campinas, pronto. Alexa. Na Alexa, vou falar, toca Rádio Central Campinas, pronto. Vereador, seu ponto de vista sobre moradores de rua. Isso não aconteceu em Campinas, não. Capital de São Paulo, Belo Horizonte e tal. Os últimos 3, 4 anos, houve... Campinas dobrou. Nós tínhamos 700, aproximadamente, moradores de rua. Hoje esse número já passa de 1.200. Foram criados pontos, criados assim, né? Eles surgiram. Então você tem aí os pontos como embaixo do viaduto Curi, em frente à estação do trem. Você tem ali na Ianguera, ali do lado onde correm os cavalos, ali na vila, naquela região ali. E os moradores estão ali. Agora também tem ali na região, várias regiões da cidade, moradores de rua. Esses moradores estão indo agora para o Cambuí. Então a gente está observando muito morador de rua no Cambuí. E por aí vai. Eles estão espalhando pela cidade e aumentou. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? A população em situação de rua existe no mundo todo. Tem na Suécia, tem no Japão. Lógico que aqui os números são fora do normal, né? Aqui em Campinas a gente acredita que seja o triplo desse número que você falou. As pessoas que trabalham com essa população de rua têm essa percepção, não existe um censo 100% confiável. Esse número é da prefeitura, né? Então, o número deles eles pegam pelo CAD único, pega pelo... Porque quem está cadastrado no sistema deles, só que isso aí é a minoria. Tá. E tem uma população muito itinerante, que vai e volta, né? Campinas fica de passagem aqui, tem gente que fica alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, então é muito volátil. A pessoa que vai para a rua, ela vai por inúmeros motivos, e é um tema altamente complexo, que envolve vários setores, né? É multissetorial, é multidisciplinar, e para resolver isso a gente vai precisar de trabalho conjunto de muitas secretarias. Se uma não funciona, você imagina você fazer várias trabalharem juntas ao mesmo tempo. Teria, né? que ser a Secretaria de Saúde, que estaria quem está envolvida, né? Também você teria que ter um lugar para essas pessoas, elas querendo se tratarem, né? Esse é o problema, isso custa. A maioria que vai para a rua é questão emocional, vem de uma família desestruturada, problemas familiares, né? Aí ela vai para a rua porque ela não consegue mais conviver no ambiente familiar dela, seja em qualquer idade que for. Tem pessoas que têm esse problema já de nascença, né? Convive numa família desestruturada, vai para o orfanato, tudo mais, depois é obrigado a ir para a rua, porque não tem mais, sai do orfanato, vai para onde? E tem esse problema das pessoas que têm problemas mentais, né? E para a pessoa sobreviver na rua, ela acaba tendo que usar substâncias químicas e o álcool. Para poder... Você não consegue ficar são morando numa rua. Imagina passar por 8, 10 graus à noite. E essa pessoa, a maioria da população já está há mais de 5 anos, de 5 a 10 anos essa na média. rua. Porque quem fica pouco tempo na rua, às vezes ela consegue sair da rua. Então ela está por condições temporárias. Depois de um tempo não consegue sair mais. Quando ela começa a fazer o uso das substâncias para poder continuar, e se ela ficar por muito tempo, aí ela entra num grau crônico e acaba fazendo parte dessa estatística, né? Então, diria que 80% é essa população crônica e que precisa de tratamento de saúde indispensável. Ouvindo o seu raciocínio, eu fiquei preocupado. Não tem solução, então, não? Tem solução. O problema é socioeconômico. Né? Então, esse sintoma é um sintoma de uma doença da população brasileira, né? Quanto mais um país é desestruturado, mais população em situação de rua existe, seja na Índia, seja no Brasil, seja na China. Então, quanto mais o país é estruturado socioeconomicamente, ou seja, quanto menos desigualdade social você tiver na população, você tem menos população de rua. Então, isso é um sintoma
de uma população doente, de um país doente, né? E acaba tendo esse sintoma que é a população indo para a rua, que é a situação, o patamar mais baixo onde a pessoa pode descer. Ela não tem uma moradia para ela é obrigada a viver em situação de rua. Mesmo pessoa que mora na periferia, que está em situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar, ela ainda tem lá o barraquinho dela. Tem. Então, assim, ela ainda tem uma referência. Tem um endereço fixo, ela consegue arrumar um emprego e tal. Com o cara que está na rua, ele está totalmente largado, emprego, né? Como é que vai arrumar? Vai tomar banho, vai se alimentar. Bom, se bem que a alimentação ainda... Você tem esse restaurante Bom Prato, que é um espetáculo, né? Que isso aí é uma bênção, né? Você tem outras coisas que... E você tem pessoas que ajudam. Pessoas que acabam dando, né, roupa de frio, dando... cobertores e alimentação também, né? Gente que procura fazer isso. A assistência social ela tem uma estrutura muito boa em Campinas. Ela não funciona muito bem, como qualquer administração pública não funciona, devido, a gente sabe, ao problema da máquina, né, engessada. Mas ela tem uma estrutura boa. Só que a assistência social por si só, sozinha, não dá conta. Não dá conta. Então você tem aí muito bandido no meio dessa turma, né? Gente que vem para roubar mesmo. Então o cara sai lá do Campo Belo, do Campo Grande, sei lá de onde que ele vem, ele fica às vezes junto com a população de rua, pratica furtos ali, se passa desapercebido como um morador de rua, e depois ele volta lá para o bairro que ele mora, por exemplo, né? Então você tem muita gente, esses furtos que acontecem na região central. Os fornecedores de drogas, que são os traficantes que acabam vivendo desses moradores de rua, porque eles precisam da droga e tem quem venda. Então entra aí a questão da segurança. Então a gente criou essa comissão na Câmara para a população em situação de rua. Escutamos na semana passada a Vandercleia Moro, que é a secretária de Assistência Social, e semana que vem as forças de segurança, PM, GM, estarão presentes lá para a gente discutir a questão da segurança em si. Depois na sequência a saúde, os tratamentos de saúde que tem para dependente químico e alcoólatra. O alcoólatra são a maioria, grande maioria. O uso de drogas é a minoria dessa população. Então outras... o problema é o álcool ali. O álcool é a grande maioria. Isso é um grave problema. E é institucionalizado, né? O Brasil é legalizado, qualquer pessoa... E eles tomam uma bebida que é muito forte, que é o tal do corote, que é uma pinguinha que vende em garrafinha, né? E batizada ainda, né? Ele pinga... Vende tudo que você possa imaginar ali. Eu fico com dó dessa população de rua. Ô, vereador, me dá um minutinho. Deixa eu cumprimentar aqui uma pessoa e mandar um grande abraço aqui para o Iago. O Iago está completando 12 anos de idade. Ele é o neto da Cleides, que toma conta da minha residência. Então, ao Iago, parabéns, menino. Parabéns, muita saúde para você, tá bom? Eu, a tia Silvia, a família toda, tá? A vovó Cleides desejando tudo de bom para você, tá bom, menino? Ele está lá em Minas Gerais. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador aqui com a gente. Vereador, e dizer, falaremos sempre, porque o nosso intuito aqui, semana que vem eu tenho mais, já trouxemos aqui inúmeras autoridades, né? Prefeito Dário, trouxemos aqui também deputados federais, deputados estaduais, outros vereadores, e sempre nós vamos trazer nesse horário, porque nós precisamos conversar sobre os problemas da cidade. Conversar de forma assim, né? Livre, aberta, porque são problemas que às vezes a gente acha assim, olhando de fora, resolve fácil, né? Sim. Mas quando a pessoa está no olho do furacão, é que vê como é difícil. Lá na Câmara o senhor tem percebido o tanto que é difícil administrar uma cidade desse tamanho, né, vereador? Eu digo que tudo depende do time que você tem. O principal é o gestor, são as pessoas, né? As formas são inúmeras. Tem gente que é a favor da privatização, tem gente que é a favor da estatização, milhões de debates ideológicos, partidários, etc. Mas quando você tem pessoas boas, pessoas inteligentes, competentes para resolver os problemas e honestas acima de tudo, o resto fica em segundo plano. E eu costumo dizer o seguinte, muito vereador vai lá porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. É bom que a população saiba, né? O vereador tem pouquíssimo poder de fazer, né? Porque o vereador, a princípio, é legislar, ou seja, criar leis, em primeiro lugar, e em segundo lugar é fiscalizar. Basicamente, o vereador deveria fazer só essas duas coisas. Mas o vereador que promete só isso, ele não vai ser eleito, né? Porque às vezes a população diz, tem que fazer o asfalto aqui, tem que fazer... Só que essa não é função do vereador, né? É um papel, é uma propaganda enganosa que os vereadores fazem, de que eu tapei o buraco, eu reformei a praça, eu troquei a lâmpada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não fez nada, quem fez foi o Poder Executivo, o prefeito, que como ele é muito próximo do prefeito, ele acaba
pegando para ele e fazendo de conta que foi ele que fez, né? E a população finge que acredita, porque a população é conivente com esse sistema, com essa forma de agir, né? Vereador Paulo Gaspar, em breve, daqui a um mês mais ou menos, vou chamá-lo de novo, combinado? Muito obrigado, uma honra. Quero O senhor falou de uma maneira assim que todo mundo entendeu, isso é que é bacana. Muito obrigado, quero deixar aí meu zap, se você me permite. O seu zap? Mas aperta a Tá no população? Instagram ali, que tá na rede social. Então vamos lá, o WhatsApp, olha o vereador Paulo Gaspar, olha só, ele vai passar o zap dele no ar. Então vamos lá, por favor. É o 971220663. Repete aí, vereador. 971220663. Gente, é mesmo, eu tô abrindo aqui agora o meu celular e é o WhatsApp dele mesmo. É meu faz 40 anos. E você? E continuo com ele e respondo todas. Pode mandar dúvida. Será um prazer, uma honra poder participar com vocês. O WhatsApp do vereador Paulo Gaspar, que, como ele disse, não é ligado a um bairro, não é ligado a uma causa, não é ligado... Não, ele é, né, conforme o senhor disse, ligado a um projeto, a uma, né, um ponto de vista, vamos dizer assim. Perfeito. Vamos lá, é 971-220663. Vereador Paulo Gaspar, muitíssimo obrigado e vamos estar juntos daqui a alguns dias. Combinado? Obrigado, Edcimar. Parabéns para você, para toda a equipe. Obrigado aos ouvintes. E a gente precisa muito de pessoas como você, como o seu programa, para fazer essa ponte da população com os nossos gestores aí, que é assim que a gente melhora a situação da nossa cidade. Muito bem. Vereador, peraí que agora vai ser o pagamento do senhor. André, que é uma xícara de café. Uau! Tá bom? Espera aí um pouquinho que nós vamos tomar um café juntos. Que legal. Obrigado. Debate Central. Agora eu vou encerrar o programa, a gente vai tomar um café mesmo. Ou uma água ali, o senhor fica à vontade. Tem gente que não toma café. Pessoal, valeu aí, a gente se fala depois. Valeu, gente! Valeu! Um abraço a vocês. Obrigado. Tchau, tchau.